Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade e também para o mercado de trabalho. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dica número 3 de como deixar a engenharia mais fácil. Vamos destrinchar a dica número 3. Lembra que eu fiz um vídeo falando sobre 3 dicas de como deixar a engenharia mais fácil? A primeira delas era métodos eficientes de estudar, a segunda era a preparação para a parte básica da engenharia, em que todas as engenharias estão envolvidas, e a terceira é uma preparação para a parte básica do conteúdo específico do seu curso. Para o nosso caso aqui, eletrônica, elétrica também, ou algo similar, dentro da nossa área de atuação da eletrônica. E é o seguinte galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando por que é tão importante você ter contato com a eletrônica, por que é tão importante você ter suas primeiras experiências com a eletrônica antes de entrar na faculdade. Mostrei diversos dados estatísticos de por que as pessoas desistem e outras questões do tipo. E eu vou deixar o card aqui pra você. Se você não assistiu esse vídeo antes de assistir esse, assiste esse aqui primeiro porque ele é importantíssimo. Esse vídeo é sequência daquele vídeo onde eu falei pra vocês por que é tão importante ter contato com a eletrônica. Foi um podcast que a gente fez, apresentei vários dados e ele ficou bastante interessante. Já o vídeo de hoje é pra destrinchar essa dica número 3 de o que é eletrônica básica, o que é elétrica básica, o que realmente eu tenho que saber realmente, né? Porque dentro do ensino médio, de cursinho, na hora que você está estudando para vestibulares, você até vê uma parte de eletricidade, mas é uma parte muito, basicamente o ralezinho do básico da parte de eletrônica, da parte de eletricidade. Então você precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Os porquês estão nesse vídeo que eu já falei para você, e no vídeo de hoje a gente vai tentar montar um mapinha, montar um plano, um manual para você conseguir entender o que é essa parte de eletrônica básica, de eletricidade básica e como você pode estar se preparando para essa parte, estudando e tudo o que você precisa saber, beleza? Mas para isso, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. E antes da gente começar, eu preciso que você faça um favorzão pra mim. Se inscreve no canal e deixa o seu like pra ajudar ele a crescer. Ficando alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sano ela da melhor maneira possível. E se você achar o vídeo bacana, compartilhe ele com algum amigo seu. Então é o seguinte galera, a ideia aqui é tentar fazer basicamente o que a gente fez lá no vídeo onde eu falei, ou melhor, eu destrinchei a parte, ou a dica número 2 sobre o que era matemática básica. Então aqui eu vou tentar trazer o que é eletricidade básica e o que você precisa estudar, né? Qual que é a sequência que você precisa cumprir para que você chegue realmente preparado para a faculdade e as dúvidas que você tem que ter com relação à parte da eletrônica, da eletricidade, você sane na faculdade e não necessariamente crie elas dentro da faculdade para você chegar lá um profissional mais completo e ter mais oportunidades, coisa que a gente vai falar durante o vídeo e comentar em próximos vídeos também. Então é o seguinte galera, vamos tentar montar um plano, um manual, um mapinha para você conseguir entender essa parte de eletricidade e eletrônica básica, beleza? Minha caneta não está muito forte, mas eu escrevi aqui no quadro os passos que você vai ter que cumprir e eu vou comentar cada um deles. Então eu escrevi aqui, plano eletrônica básica, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é conhecer a história. E aí eu já falei isso aqui num vídeo anterior, não lembro qual vídeo era, mas eu acho que, se eu não me engano, era onde eu contava um pouco sobre a minha história, sobre um pouco da minha trajetória. E eu falei por que era tão importante você saber história. Eu acho que foi também no vídeo onde eu falei por que você precisava ter contato com eletrônica antes da faculdade. E um dos motivos principais é a questão da história. Por quê? Você não pode simplesmente... Não é que você não pode, né? Eu não posso simplesmente afirmar isso de uma maneira tão concreta, mas eu não acho ideal que você escolha algo por mera... Como que eu posso dizer? Por mero impulso, por mero incentivo dos outros ou por algo que não seja palpável para você, sem um processo de experimentação. Então eu acredito que a história é muito importante na hora de você escolher uma área. Então entender a história da eletrônica, da eletricidade, pode te ajudar a decidir se essa é realmente a área que você quer seguir. Porque se não for, você vai perder muito tempo durante a faculdade. Eu contei uma história nesse vídeo, desse podcast que eu fiz para vocês, e vou repetir ela novamente. Um professor meu do Senai, ele contou que ele tinha um amigo onde só os dois conseguiram fazer o curso em 6 anos numa universidade particular aqui de São Paulo.
E só os dois conseguiram fazer em 6 anos e formar 100 DP. E o interessante é que mesmo os dois formando 100 DP e tal, sendo da área da eletricidade, só um professor continuou seguindo carreira na área. O outro amigo dele foi para áreas totalmente diferentes. Depois ele tentou fazer jornalismo, fotografia, algo assim, algo totalmente nada a ver. E não é uma questão de que ele perdeu 6 anos da vida dele. A gente pode ser que ele não pense assim. Mas talvez se ele tivesse encontrado o que ele realmente queria antes, ele não teria ficado 6 anos fazendo algo que não era realmente o que ele queria. Por isso que eu acho que a história é fundamental dentro dessa parte de escolha de carreira. Até para você não simplesmente se tornar só mais um ou estatística dentro da universidade, desistir e não conseguir dar prosseguimento ao seu curso. Como eu já falei 300 vezes, dentro do Senai, se os meus amigos que se formaram chegaram a 20 e poucas pessoas, se quase metade ou menos da metade tá realmente seguindo carreira na área, é muito, porque ali dentro eles já perceberam que realmente não era o que eles queriam. Então isso é bastante interessante para você. E a história pode te ajudar muito nisso. Foi o que aconteceu comigo quando eu entrei no Senai. A gente teve alguns vídeos que foram passados e os principais foram com relação a 2 caras que fizeram história na parte da eletricidade com as 2 formas de transmissão de energia que a gente conhece hoje, que a gente usa nos dias de hoje, que é corrente alternada e corrente contínua. Então eles mostraram aquele vídeo sobre a guerra das correntes com Nikola Tesla e Thomas Edison. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso também, dando uma explicação, vou deixar aqui no card, já tem um monte de vídeo que eu vou deixar nesse vídeo. Mas enfim, não pule essa parte, porque isso pode ser fundamental para você e também pode aguçar sua curiosidade. Uma forma que eu também já citei para vocês, de você saber se você deve continuar ou não seguindo esse plano, seguindo esse manual aqui, é caso a história aguce sua curiosidade, você tem interesse de prosseguir, pode ser uma boa indicação, uma boa tendência de que você realmente gosta de eletrônica e vai ter um bom aproveitamento durante sua trajetória, durante sua carreira. Você não vai ter tendência em mudar de área, ou se mudar vai ser algo muito similar, beleza? Qual que é o segundo passo? É você entender os fundamentos básicos. E eu acredito que, de certa forma, os fundamentos básicos estão dentro da história também. Porque quando eu falo sobre fundamentos básicos, eu entro na questão de transmissão de energia por corrente alternada e por corrente contínua. E aí a gente entra de novo nos 2 maiores cientistas, que eu acredito da parte da eletricidade, da parte de transmissão de energia, que é Nikola Tesla e Thomas Edison. Aí você vai, consequentemente, acabar caindo no surgimento da corrente alternada e da corrente contínua. Já fiz um vídeo aqui no canal, tem uma playlist que se chama Auleletrônica. E dentro dessa playlist de Auleletrônica eu já dei algumas aulas. E a primeira delas foi como você consegue realmente ter energia, né? Como é que surge a energia? Vem do nada? Então, nesse vídeo eu expliquei sobre corrente alternada e corrente contínua. Como que você consegue ter energia gerada por corrente contínua e energia gerada por corrente alternada, ou como você quiser pensar aí, né? Se você quiser pensar que tensão gera corrente ou corrente gera tensão. Vai lá nesse vídeo que você vai entender melhor como tudo isso funciona. Beleza. Depois que você entendeu a parte de transmissão de energia por corrente alternada e por corrente contínua, né? Entendeu os fundamentos a fundo, realmente foi lá atrás de aprender aquilo. Com alguns vídeos aqui no meu canal você também vai aprender bastante. Inclusive aqui no canal eu falo coisas que talvez você não encontre em outros vídeos, então pode ser interessante para você assistir. Não, mas beleza. Vai ser bastante interessante pra você sim, galera, independente do vídeo que você assista aqui no YouTube. Depois você vai partir por uma parte que aí sim, ó, depois de tudo isso aqui, que aparentemente aqui no quadro, na lousa, é pouca coisa, mas não é, você vai pra parte que os vestibulares abordam, que é a parte de grandezas elétricas. Então, basicamente, o que o vestibular fala pra vocês é sobre corrente, sobre tensão, sobre resistência e sobre potência elétrica. E nada tão a fundo, é só o conceitinho ali pra você conseguir aplicar nos exercícios de vestibular, que é o intuito do vestibular, saber o básico de cada área para que você consiga resolver os exercícios. Mas no caso do vestibulares, para quem já teve experiência profissional, para quem já fez curso profissional, para quem já fez curso técnico, a parte de eletricidade de qualquer vestibular é muito simples e muito fácil também. Uma coisa que eu indico aqui para vocês nessa parte de fundamentos básicos é a parte de eletromagnetismo, que vai estar envolvida de alguma forma na parte de transmissão de energia. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais já dentro desses fundamentos básicos, você já pode entrar também nessa parte de eletromagnetismo, que vai ser bastante interessante para você. Afinal, o eletromagnetismo é o que permite a maioria das coisas que a gente conhece hoje dentro da eletricidade. E aí você pode ver um pouco dos experimentos de Faraday, as leis de Faraday e de Lenz, que complementam os experimentos de Faraday. E isso vai ser bastante importante para você, beleza?
Então olha o salto que você dá, ou que o vestibular, ou que a escola pública, ou que qualquer lugar que está preparando você para o vestibular dá antes mesmo de falar sobre isso aqui. Vai direto para a parte de grandezas elétricas. E isso pode ser, como que eu posso dizer, não é uma preparação básica para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar, beleza? Continuando, o que você vai fazer? Antes da gente continuar, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Talvez não nesse exato momento que você esteja assistindo esse vídeo, mas eu vou destrinchar melhor esse plano de eletrônica básica que eu coloquei aqui para vocês, para escrever todos os tópicos separados certinho do que você precisa seguir. Aqui só tá a parte muito básica, bem resumida, para mim conseguir explicar nesse vídeo de forma didática, senão eu ia colocar um monte de coisa, não ia nem caber na lousa e o vídeo ia durar 3 horas, beleza? Então, mais pra frente eu vou deixar um arquivinho aqui, ou vou entrar em contato com você de alguma forma, em algum vídeo meu no Facebook, no Instagram, que daí você vai conseguir baixar esse plano, beleza? Então vamos continuar. Terceira coisa, evolução da eletrônica. E a evolução da eletrônica, muito aparentemente, entra nessa parte de história, de fundamentos básicos, análise elétrica e tal. Mas no que eu quero dizer de evolução da eletrônica, eu quero dizer como que surgiu, ou como que a eletrônica foi surgindo nos meios tecnológicos para ser uma área específica de estudo. Então, se você ver um vídeo aqui no meu canal também, já fiz essa parte de aula eletrônica aqui no canal, eu falo sobre a evolução da eletrônica, como começou as primeiras válvulas, os primeiros estudos científicos que possibilitaram mais para frente uma revolução tecnológica ainda maior ali, beirando a Segunda Guerra Mundial, do transistor, que aí, boom, deu uma explosão gigantesca, que a gente chama de terceira revolução industrial, nessa parte tecnológica. Então isso aqui, apesar de estar envolvida com a história, é um pouquinho separado, e eu acho muito interessante para você conseguir entender essa parte da evolução da eletrônica, porque daí é um conhecimento a mais que você já tem sobre a história da eletrônica. E de qualquer forma, você vai aprender isso dentro de um curso de engenharia. Mas daí, dentro do curso, você consegue tirar dúvidas que você já adquiriu antes mesmo da faculdade, beleza? Qual que é o quarto passo, Lucas? Bom, eu já conheço muita coisa sobre a história, Lucas. Já conheço muito dos processos. Eu preciso agora ter mais conhecimento técnico, mais conhecimento específico. Por quê? Quando eu chegar lá dentro da faculdade, eu consigo conectar todas essas informações que eu já obtive antes e, mais uma vez, tirar dúvidas que eu já adquiri no passado e não necessariamente vou ter que adquirir no futuro. E outra coisa interessante, lá na parte de que eu destrinchei a dica número 1 de métodos eficientes de estudar, eu cito isso eu cito uma parte sobre conhecimento, que não é, como que eu posso dizer, não pode ser interessante para você, ou não é interessante para nenhuma pessoa, você chegar num degrau de conhecimento acima do que você está hoje. É por isso que muita gente desiste da faculdade, é por isso que tem muita gente que reprova e tem muita dificuldade dentro da faculdade, porque ela chega num nível que na faculdade a gente chama de superior, que ela não está apta para estar ali. Isso pode ser um grande problema para ela. Então, nesse degrau de conhecimento, se você não faz tudo isso aqui que eu tô falando para você, lá dentro da faculdade você vai ter muita dificuldade. Então, vamos lá para a parte técnica. Estudo dos componentes. Por que estudo dos componentes, Lucas? Porque agora a gente vai entrar um pouco na parte técnica. Outra coisa interessante de ressaltar, tudo isso que eu estou citando aqui para você, a gente tem que lembrar que é um pouco de teoria e um pouco de prática. Normalmente, se você não está num curso profissional, se você não está num curso técnico, se você não tem condições de comprar equipamentos, se você não está fazendo um curso online, você ainda é um cara muito iniciante, tudo isso aqui é muito teórico ainda. Mas independente de ser teórico ou não, ele continua sendo importante. Por que ele continua sendo importante? Porque lá na frente você vai conseguir visualizar de forma prática dentro da faculdade. E aí vai surgir aquela famosa expressão que todo aluno tem quando brilha uma luz na cabeça dele ou surge um esclarecimento. Tipo, por isso que aquilo que eu estudei é assim. E por isso que é importante para você fazer isso. Então, estudo dos componentes. Segue o passo a passo do estudo dos componentes. Construção, importantíssimo. Muita gente pula a parte de construção ou não entende muito bem a parte de construção. E aí tem dificuldade lá na frente de resolver circuitos, de montar projetos, porque não entende a parte de construção. Porque se entendesse, não teria dúvidas, beleza? Aí depois você vai para o funcionamento, óbvio, certo? Você vai estudar os componentes específicos. Inclusive a gente tem uma disciplina dentro da engenharia, onde a gente só estuda a parte dos componentes em específicos, sozinho, sem você criar nenhuma aplicação, mas sim
a maneira bruta dele funcionar ali, e depois você parte para a aplicação, colocando ele em diversos circuitos e mostrando e entendendo, melhor dizendo, como que funciona o comportamento dele dentro de cada circuito. Beleza, aqui a gente passou a etapa de estudo dos componentes. Agora uma coisa importantíssima, se o componente ele funciona de uma determinada forma X sozinho, se o componente funciona de uma determinada forma Y, numa determinada circuitaria, você vai precisar identificar isso, certo? E muitas das vezes, para você conseguir fazer essa identificação, principalmente da parte prática, você vai precisar o quê? Medir esse componente, aferir esse componente. E para isso, é muito importante que você entre mais uma vez em um outro passo, que é o quinto passo que eu coloquei aqui na lousa, que são ferramentas de medição. Então aqui é importantíssimo você entender como que você manipula um multímetro para você medir todas as grandezas que são pertinentes dentro daquele multímetro que você tem, dentro das principais grandezas elétricas, corrente, tensão, resistência, às vezes capacitância, às vezes indutância, às vezes você quer medir um transistor, etc. Então, a parte de osciloscópio também, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma pequena historinha aqui para vocês. Eu acho que nesse ano se eu comecei em julho de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, esse ano faz praticamente 8 anos que eu estudo sobre a área da eletrônica, sobre a área da eletricidade em si, e eu acredito que somente no sexto ano eu aprendi a mexer no osciloscópio de verdade. Eu tive um professor que parou dentro da faculdade, ou melhor, ele separou algumas aulas dentro da disciplina dele de eletrônica básica para ensinar os alunos a mexer no osciloscópio e não às vezes simplesmente ficar apertando o botão de setar para voltar tudo do início e você começar tudo de novo, mas sim saber manipular todos os botões ali para você conseguir chegar no resultado ou aferir o resultado que você quer dentro daquele circuito, ou às vezes chegar em medições erradas e perceber que você montou o circuito errado. Então, olha, de 8 anos de estudo, 6 anos depois, eu realmente aprendi a mexer no osciloscópio. E ele é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta muito mais apropriada para uma série de outras medições que ele consegue fazer além do que o multímetro já faz. Então é importante para você também. Eu acho que já existem cursos dentro da internet de pessoas ensinando como é que se mexe em osciloscópio, até mesmo em cursos de eletrônica básica. Não sei como você prefere fazer, mas a gente pode trabalhar isso também. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça umas videoaulas com relação ao osciloscópio, como que você faz as medições, beleza? Então não pule essa parte. E por último, para você chegar craque mesmo, eu sei que essa parte é muito variável, nem sempre você vai conseguir fazer isso, nem sempre todos vão conseguir fazer isso, mas é a parte de projetos. Eu tive bastante experiência com a parte de projetos antes mesmo da faculdade. Montei robô segue-linha, montei montei carrinho de segue-linha, montei carrinho com controle remoto, por Bluetooth. Que mais que eu fiz? Eu fiz instalações elétricas residenciais na prática, fiz comandos elétricos na prática, fiz eletropneumática na prática, fiz a parte de código de CLP também na prática, acionando um robô hidráulico, que foi uma combinação que eu fiz no meu TCC em técnico em mecatrônica, que a gente fez um projeto. Na verdade, a gente não fez nada demais, a gente só colocou um CLP e os periféricos em volta. Então a gente fez uma maletinha prática onde você conseguia utilizar um CLP para você fazer teste dentro de uma indústria ou acionar alguns robôs que você tem aí dentro da indústria para você conseguir testar todo o funcionamento de um CLP, de um robô, uma coisa mais didática mesmo. A gente fez para escola, deixou lá para eles. E aí acionamos esse robô hidráulico que o pessoal de automação industrial tinha feito e apresentamos o nosso TCC. Então assim, experiência prática antes da faculdade eu tive bastante, até mesmo dentro do meu emprego. Trabalhei uma parte uns 4, 5 anos atrás, numa parte de manutenção. Eu não tive tanto contato porque não deu tanto tempo, mas eu acompanhava o dia a dia dos profissionais e eu acabei basicamente tendo contato, trabalhando 7, 8 meses na área de manutenção. Não fiz nada demais, mas eu lembro de uma parte bem intensa, que foi uma vez que me chamaram para ir num prédio onde o pessoal estava fazendo aferição de temperatura dos barramentos. E aí eu acho que foi a parte mais tensa que eu já fiz na minha vida, que foi abrir aqueles
aquelas subestações onde você tem média tensão, né, de 13.000 e poucos volts, e você tem que tomar todo cuidado para você não gerar nenhum curto-circuito e não morrer ali. Então foi uma parte bastante tensa, mas eu tive bastante contato com a parte prática, e isso é fundamental para você que está entrando na faculdade. Se você não conseguir ter essa parte prática, tudo bem, você vai ter dentro da faculdade, mas é interessante que toda essa aplicação desse manual, desse mapa que eu mostrei aqui para vocês, seja colocado em prática realmente, para você conseguir ter outras habilidades além das teóricas, além do conhecimento teórico que você já vai ter. Então, galera, basicamente esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não sei se deu pra você entender tudo, como eu já disse. Pode ser que não exatamente no momento que você esteja assistindo esse vídeo, mas mais pra frente eu vou fazer um mapa todo destrinchado sobre cada um desses fatores que eu comentei aqui pra vocês. E aí você vai ter mais acesso a tudo isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe ele com algum amigo seu. E eu te vejo em breve. Abraço!